Mais uma vez estamos juntos aí, galera. Saudações a todos. Desde já eu peço aí que se inscrevam no canal, dê o like, comentem, compartilhem, para que o nosso canal cada vez mais tenha crescimento, possamos alcançar cada vez mais mentes e corações e não venhamos ser enganados, engodados, levados de um canto para outro por qualquer vento de doutrina como gados, porque gado que é levado de um canto para outro por qualquer vento de doutrina. Gado não tem discernimento. Vamos lá. Crise argentina e o neoliberalismo. A Argentina, nós temos que entender por que ela chegou ao ponto que chegou, né? Hoje ostenta dados socioeconômicos muito ruins, né? Recentemente a gente viu o partido do presidente Javier Milei sugerindo que os pobres argentinos vendam os filhos para sobreviver. Então você vê que por aí, a situação lá realmente é muito crítica, né? E quando o governo Javier Milei assume, ele assume dizendo que no há plata, ou seja, não há dinheiro. Então ele não mentiu nesse ponto, mas para nós entendermos como a Argentina chegou ao patamar que chegou hoje, nós temos que entender a história argentina, a história econômica argentina, a política argentina e os modelos econômicos implementados da década de 90 para cá. Isso vai ajudar a gente a ter um entendimento espetacular da Argentina. Então eu quero começar aqui falando sobre a época áurea da Argentina, só para pegar aqui um embasamento. Na década de 40, por exemplo, a Argentina ela tem a maior economia da América Latina e um PIB 4 vezes maior que o Brasil, né? Então, pegando aqui uma cronologia da Argentina no início do século XX, né? A Argentina é um exemplo único na história de uma nação que foi extremamente rica para uma nação hoje que é extremamente pobre, com grandes perspectivas de aprofundar essa pobreza. Mas a realidade aqui, no início do século XX, era essa fase áurea aqui da Argentina. Por exemplo, 1900, 50% do PIB da América Latina era argentino, era da Argentina. 1900 a 1914, crescimento anual de 7,8% ao ano, um crescimento dos maiores do mundo, espetacular. 1929, o ano da crise da Bolsa de Nova York, a Argentina era a 6ª economia do mundo, então já foram a 6ª economia do mundo. A base econômica da Argentina era a agricultura e a pecuária. Era uma nação que nos seus tempos áureos produzia uma população sem analfabetos. Não à toa que quando você vai a Buenos Aires, você vê lá muitos teatros, muitas bibliotecas, né? Então, para os economistas portenhos, os problemas começaram a surgir nos anos 30, né? Onde o modelo de vender produtos agrícolas e pecuários, ou seja, produtos primários, a Europa decai. E depois da Segunda Guerra desaparece. Então, a gente vê que a Argentina ela tem, sim, um decaimento econômico na sua exportação agropecuária, né? E pós-Segunda Guerra isso aí completamente inexiste. E para piorar a situação da Argentina, se na economia ela tem realmente uma queda absurda, a política ela aprofunda mais ainda o caos, né? A política do país se torna insegura por ter 6 golpes de Estado por militares em menos de 50 anos. Então você não tem uma segurança de investimento naquele país, porque é um país que sofre sucessivos golpes militares, e isso vai ter impactos socioeconômicos ruins. Por exemplo, em 1977, a inflação chega a magníficos 800% ao ano.
Em 1983, a dívida externa salta para 45 milhões de dólares. Então, essas sucessivas ditaduras militares na Argentina, né, vai produzir um caos econômico absurdo, a ponto deles, os militares, não se sustentarem e saírem. Os militares saem, mas o caos econômico não sai, né? Aí vem os governos civis e realmente eles estão ali lidando com aquele caos econômico e não sabem muito o que fazer. Quando chegamos na década de 90, que aí realmente a gente vai entender a Argentina dos tempos atuais, somando-se a história da Argentina econômica, da época áurea, com as sucessivas ditaduras militares, a gente vai ter aqui na figura do Carlos Menem um governo peronista, um governo de esquerda, porém com práticas neoliberais. Aqui entra a questão do neoliberalismo, né? Então, o que acontece? Tem essa pegadinha, né? Ah, não, mas a Argentina está assim por sucessivos de governos de esquerda. Eram governos de esquerda no rótulo, porque as políticas implementadas eram políticas neoliberais, eram políticas privatistas, era a dolarização da economia. Mais à frente eu vou estar falando sobre isso. Falando um pouco aqui a questão do neoliberalismo. Então, o neoliberalismo, ele de fato ele vem com muita força no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, ele vai se opor, ele vai se opor a uma ideologia keynesiana que traz, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, que traz a questão da industrialização, do fordismo, da sociedade de consumo e do estado de bem-estar social. Então essa é a teoria, essa teoria vinga no pós-Segunda Guerra, a teoria keynesiana. E o neoliberalismo ele vai vir com muita força a meados da década de 80, se opondo a essa teoria keynesiana, né? Então eles vão vir, de fato, com ideias principalmente da hegemonia da financiarização ou do capitalismo financeiro, onde o padrão deixa de ser o padrão das moedas, o lastro das moedas deixam de ser o padrão ouro para ser o padrão dólar, né? Então a financiarização, de fato, a hegemonia da financiarização, de fato, vai ser a marca do neoliberalismo. Mais para frente você vai ter a realidade da robotização nas fábricas. Aí você já entra mais à frente na questão hoje aí que nós estamos em pleno curso das plataformas digitais. A próxima revolução que virá vai ser da inteligência artificial. Tudo isso você vai ver o neoliberalismo ele atuante, mas sempre dando uma ênfase enorme no capitalismo financeiro, no mercado financeiro. E a característica do capitalismo financeiro é o seguinte: o capital ele vai ser concentrado não nas atividades produtivas, não nas atividades fabris ou industriais, mas o capitalismo financeiro, as atividades, o capital vai estar concentrado nas atividades bancárias, né? Vai estar concentrado nas atividades dos mercados de ações, das bolsas de valores. Então isso de fato vai fazer com que o capital esteja concentrado aí e a atividade fabril, industrial, produtiva decaia. Então a Argentina ela vai mergulhar de cabeça nesse neoliberalismo na década de 90. O governo Carlos Menem vai ser um governo marcado por privatizações e acusação de corrupção, né? Tudo isso vai resultar na maior concentração de renda da história do país. Um terço da população argentina vai para abaixo da linha da pobreza e, consequentemente, isso vai trazer caos social, né? Você vai ter saques da população em lojas, supermercados, entendeu? Você também vai ter a explosão da dívida externa argentina
e, consequentemente, governos que vão dar calote, entendeu? Então, só para hoje vocês terem uma ideia, hoje o PIB argentino, que já foi 4 vezes maior que o Brasil, hoje é 5 vezes menos que o Brasil. E com um adendo, a Argentina, como qualquer país latino, eles têm como virar o jogo porque eles têm recursos naturais. O solo argentino é um solo rico, rico em gás natural, rico em petróleo, em lítio, em minérios como cobre, ouro e prata, né? Então eles têm como virar o jogo, sim. E para finalizar aqui o vídeo, eu listei aqui os 6 pontos da crise econômica na Argentina, né? 6 pontos. Então vamos ao primeiro. Número 1, dolarização da economia. Então, na década de 90, o país adotou uma quase dolarização da economia. Colocou uma taxa de câmbio de 1 peso argentino para 1 dólar americano, né? Isso moldou a cultura econômica do país, que possui a tradição de usar dólar em transações cotidianas. Então, se a Argentina trabalha paralelamente com dólar, com peso, e parece que tem um outro tipo de dólar lá também. Não sei se é um dólar argentino. Eles trabalham paralelo com 3 moedas. Mas o foco principal é que eles, de fato, eles praticamente destruíram a sua moeda. Só você ver hoje, um dólar equivale a 910 pesos argentinos. Aí muita gente está reclamando aí do real, que o real tá... Um dólar tá custando R$ 5,38. Na Argentina, um dólar está custando 910 pesos. Você pega lá, por exemplo, R$ 1 está custando na Argentina 166 pesos. Então eles destruíram a sua moeda local. Então, quando tem crises internacionais, eles estão completamente vulneráveis, entendeu? E eles não, porque eles destruíram a sua moeda local, né? Então, primeiro ponto, dolarização da economia. Segundo ponto, escassez de dólares, bem diferente do Brasil. O Brasil tem 350 bilhões em reservas internacionais de dólares. Isso dá uma ancorada boa no real, né? O real ele é ancorado no dólar, né? Então o Brasil, por exemplo, essa crise que nós estamos vivendo aí do dólar a 5,38, se o Banco Central quiser resolver, eles resolvem. É só jogar dólar no mercado e ele abaixa, né? O Brasil tem reservas internacionais, né? Aumento da dívida externa, né? Um país que tem uma dívida externa absurda, diferente do Brasil. O Brasil, a dívida mesmo do Brasil é a dívida pública, que é uma política monetária do país, do Banco Central, tem a ver com isso. Então, tem como se resolver essa questão da dívida pública. O Brasil praticamente não tem dívida externa, isso não é um problema aqui do Brasil, mas a Argentina tem, né? E aí o governo Javier Milei, ele vem com essa argumentação de fato pagar a dívida externa, mas jogando a população na miséria, né? Aquela história, né? Se você de fato corta o pagamento da sua luz, da sua internet, da sua água, corta, sei lá, 70% da sua compra do mês, no final do mês você vai ter superávit, entendeu? E vai de fato sobrar dinheiro, mas jogando a população na miséria. Então a Argentina hoje tem números assim assombrosos, né? Como 57% da população na miséria, mais de 300 mil desempregados, uma inflação acima de 200%, enfim, uma queda no PIB de 5,1%, que é queda de país em guerra, queda de Somália, de Serra Leoa, enfim, de países que literalmente que estão em guerra, né? Então a Argentina tem essa situação para realmente administrar. E fora que você jogando a população na miséria, você simplesmente não cresce economicamente. Você vai criar um caos no país, um caos que a qualquer momento você pode ter um levante popular lá muito sério, entende? Desindustrialização, toda a cartilha neoliberal, desindustrialização, né, e explosão e descontrole da inflação. Então, de fato, é um país que está em profunda recessão.
mais um dado socioeconômico que eu não falei aqui, 54% da população com insegurança alimentar grave, né? E, de fato, mais de 300% do povo argentino desempregado perdão, mais de 300 mil do povo argentino desempregado e o governo lá comemorando isso, jogando o povo na miséria, né? Então a gente vê que a Argentina, ela de fato, ela chegou ao ponto que chegou, graças sim à sua história, né, de política e econômica. Ela chegou numa condição muito, como dizer assim, caótica, né? A palavra que eu ia usar não era caótica, dramática na década de 80, mas o neoliberalismo de fato aprofundou a pobreza, a desigualdade no país e principalmente a destruição da sua moeda, né? A Argentina hoje, o peso argentino hoje não tem peso nenhum, entendeu? Só você vê as paridades aí, como a moeda deles locais lá é desvalorizada. E é interessante que aqui no Brasil a direita brasileira elogia muito as medidas que estão sendo feitas na Argentina de fato transformar a Argentina num país que está em guerra. Por exemplo, os dados socioeconômicos são dados socioeconômicos de país que está em guerra, como eu falei aqui, de Somália, Serra Leoa, e países realmente que tem uma realidade socioeconômica muito ruim. E a nossa direita aqui, ela vibra com isso e critica o Brasil, né? Então há uma inversão de valores completo, né? Porque se você for pegar, por exemplo, a economia real, não estou falando de economia especulativa, né? A economia do mercado financeiro, dos rentistas, a economia especulativa. Me refiro à economia real. Se a gente for pegar os dados aqui, o Brasil realmente tem se mostrado uma economia forte, né? Por exemplo, aqui, ó, IBGE. Brasil alcança recorde de 100 milhões de trabalhadores, de pessoas trabalhando. 100 milhões. Então, como é que essa economia aqui, ela tá ruim? Não tá ruim, entendeu? São dados do IBGE, dados oficiais. CAGED, né, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Tem aí quase 50 milhões de brasileiros com carteira assinada. FMI, oitava economia do mundo. Banco Central, 350 bilhões em reservas internacionais. Recorde nas exportações. Superávit de quase 100 bilhões de dólares. Um PIB de 9 trilhões. Então a gente produz aí, por exemplo, um PIB de 9 trilhões ano, né? Tributação de 3 trilhões, mas metade disso aí a gente paga de juros e amortização. Então, realmente, isso significa o quê? Como eu tenho falado em vídeos anteriores, significa a perda de capacidade do Estado público de fazer políticas públicas, né? Então, tem muitos aqui no país que dependem de, por exemplo, escola pública. É só vocês analisarem os dados aí. Eu aqui não estou aqui, não sou falacioso. Veja os dados aí de pessoas que dependem de escola pública, de saúde pública, do SUS, e por aí vai. E metade do que o Estado arrecada, que é algo acima de 3 trilhões, é para pagar juros e amortização e enriquecer o mercado financeiro, ou seja, neoliberalismo. Tem um vídeo aí que eu explico sobre Estado público e Estado neoliberal, né? Então, o nosso Estado, ele é um Estado, sim, neoliberal, embora ele seja denominado de um Estado democrático republicano liberal, mas ele é um Estado neoliberal, porque a gente vê isso, evidencia isso através do mecanismo do tripé macroeconômico e de realmente todo esse rigor fiscal para que o Estado pague a dívida pública, ou seja, um Estado moldado para ficar enriquecendo bancos, né, rentistas, essa galera aí do mercado financeiro. Mas o Brasil é um país rico, sim, a economia do Brasil é uma economia forte, sim. O nosso problema aqui é um problema de concentração de renda, entendeu? Tudo isso vai, de fato, ser o grande combustível para gerar o caos socioeconômico no país, né?
Então nós temos que entender sim. Em termos econômicos, eu acho que hoje não tem nem comparação entre Brasil e Argentina. A economia real está muito forte. O que realmente a gente tem que lutar aqui no país é que de fato seja um país com a melhor distribuição de renda, com maiores investimentos sociais, porque de fato temos muita gente que carece, que precisam, né, para que de fato a gente alcance o patamar de uma nação próspera, né? O Brasil tem todas as condições, como qualquer país latino também tem todas as condições. Eu espero que esse vídeo aqui tenha servido para, de fato, trazer muito conteúdo, enriquecer a todos, né? E mais uma vez eu digo, estamos juntos e saudações.